Você sabe que eu tive a percepção de que o Brasil teria um golpe lá atrás, quando o antipetismo graçava na imprensa brasileira, né? E um dos grandes porta-vozes do antipetismo era o Reinaldo Azevedo, obviamente. Todo mundo sabe disso. Aqui não tem nenhuma ofensa pessoal, né? Mas quando o Reinaldo fazia aqueles artigos, aquela coisa de petralha, etc. e tal, né? Eu percebi o seguinte: opa, aí tem um movimento perigoso, tem a semente do nazismo sendo plantada. Por quê? Porque, na verdade, era a declaração de quem é o inimigo a ser eliminado pela sociedade brasileira, né? Eu iria falar o judeu, né, fazendo alusão ao nazismo, mas hoje a gente está vivendo esse genocídio, então acho que não é nem comparável. Mas o fato é o seguinte, quer dizer, então quando o Reinaldo faz esse movimento, que eu acho que assim, quer dizer, claramente, eu acho que houve um momento em que as elites brasileiras perceberam o seguinte: eles, os inimigos, aprenderam a ganhar as eleições, né? Então, o Lula ganhou a primeira eleição, 2002, né? Porque, na verdade, inclusive tem a ver com isso que o Florestan falou, de ter feito a opção por ser um partido da ordem, acessando os recursos, o financiamento de campanha, etc. e tal, entrou para o sistema. Aí ganhou a eleição. Aí ganhou 2006. 2010, quando o Serra percebeu que eles podiam ganhar novamente, como de fato ganharam com a Dilma, né? Começou esse discurso fascistoide, né? Então é muito interessante porque ontem o Reinaldo fez as duas postagens nas redes explicando por que ele fez a sua conversão. Ele fala que não é um cara de esquerda, continua não sendo, mas fala que o Lula é o Lula da reconstrução do espaço democrático. Na prática, o Lula está, na verdade, limpando a sujeira que os antipetistas fizeram, né? Essa é a grande realidade. Mas é muito bom que o Reinaldo tenha feito esse movimento, é um cara muito inteligente, né? Inegavelmente, mas a origem do bolsonarismo, né, é o discurso de ódio plantado pela turma do José Serra na imprensa brasileira. A gente tem que contar a história como ela é, né? Então, estava lá o Reinaldo, estava o Diogo Mainardi, estava o Mário Sabino, né? Essas figuras estavam comandando o discurso de ódio na imprensa brasileira, que, na verdade, trouxe muita agitação, né? Fez essa direita sair do armário, trouxe também muita fake news. A Veja fez capas muito mentirosas ao longo da história, perseguiu muito o Zé Dirceu, inclusive, né? Não que o PT não tivesse pecados, né? Obviamente, mas assim, mas exageraram demais, né? E aí criaram figuras como a Joyce Hasselman, que começou na Veja, inclusive, né? Então é importante que esse processo tenha lá esse começo, meio e fim, né? Então parabéns ao Reinaldo pela conversão. Importante, né, Ildi, a gente falar também das conversões individuais, como você tinha mencionado. E converter para não reverter, né? Não pode reverter, né? Não pode reverter. Não pode Converter para não desconverter, né? Não pode reverter. Porque desconverter. existe também uma tendência, não é só na política brasileira, acho, na política, de pessoas que vão se camaleônicas, com uma capacidade enorme de irem modificando suas cores, suas posições, e no modo contínuo. Acho que tem que chegar no lugar e ficar por ali, né? Ele diz que ele não se coloca como uma pessoa de esquerda. Ele fala, estou na frente democrática. E aí o já é interessante, porque tem um esforço para dizer o seguinte: olha, Lula, você ganhou, mas não foi o PT, tá? A gente ainda continua com o nojinho do PT. Quem ganhou foi a Frente Ampla, né? Então tem isso. E aí, para deixar o Lula um pouco mais distante da soberania nacional, um pouco mais distante dos trabalhadores, a manchete do Estadão está dizendo o seguinte: olha, que os ganhos dos salários já estão ameaçando trazer a inflação de volta, e aí os juros não vão baixar, né? Já tem um movimento ali, quer dizer, para, na verdade, controlar o governo Lula 3 na linha de que ele seja um governo tucano. As pessoas perguntam, Hilde, por que houve essa sua metamorfose? Você que era uma pessoa que transitava a partir da sua atividade profissional, no meio de pessoas de alto nível social, financeiro, e de repente você passou a fazer um discurso tão combativo. Eu acho, quando eu olho para trás, que essa minha conversão tem a ver com a percepção de que haveria um golpe no Brasil, de que nós teríamos um novo golpe, que isso partiu e foi vindo pouco a pouco, mas isso realmente se consolidou no mentirão. Quando houve mensalão, eu vi com enorme clareza um projeto de retomada violenta do poder, atravessando os ritos institucionais, atravessando os princípios constitucionais, e que sempre desembocam na violência, sempre desembocam na truculência e na ascensão de grupos que nada têm a ver com o bem-estar e com o futuro e com a soberania nacional. E foi isso que me fez ter essa coragem, sair
da minha concha de proteção. E isso eu vejo, não só, eu estou dando um exemplo individual, e o indivíduo não é importante quando é a causa que está em discussão, mas são esses processos que também são revolucionários, esses processos individuais são transformadores. São transformadores. Nós temos um país que já enfrentou e ainda enfrenta tanta miséria, que nós, se pudermos agir institucionalmente, que o façamos dessa forma. Porque quem sofre é o povo.